A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela é: O devedor é generoso, o merecedor é avarento. O homem que se acha devedor diante de Deus sempre tem o coração para honrar o Senhor com seus bens, porque ele sabe que tudo que tem foi Deus que lhe deu. E quem te deu uma vez pode dar 2 ou 10 vezes mais. Veja que essa era a preocupação do Senhor em relação ao seu povo quando estava para entrar na terra de Canaã. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres fartado, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e o teu rebanho, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por um grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, que não havia água, que fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, afinal, para te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, e sobre juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Deuteronômios capítulo 8, verso 11 ao 18. Quando o povo saiu do Egito, estava no deserto, e Deus precisou do ouro e da prata para construir o tabernáculo. Eles deram tanta oferta que Moisés teve que proibir o povo de continuar ofertando. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para ofertar do santuário. Assim o povo de Deus foi proibido de trazer mais. Em Êxodo capítulo 36, versos 5 e 6. Quem se sente devedor tem um coração predisposto a ofertar, a contribuir, tem um coração generoso. Mas quem se acha merecedor se torna avarento, porque ele deixa de atribuir a Deus as suas vitórias e conquista, e começa a atribuir o seu próprio braço. No livro de Ageu, Deus reclama do povo que nem quer ofertar para a construção do templo. Ageu capítulo 1, verso 9. O fato de muitas pessoas serem infiéis a Deus e avarentas para ofertar é porque elas não se sentem de fato devedoras de nada. Elas se acham que Deus fez por elas era sua obrigação de fazer. Por outro lado, o que elas conquistaram com a sua força, a sua inteligência e o seu braço. O devedor confia na graça, o merecedor confia na justiça própria. Existem muitas coisas que diferenciam o devedor do merecedor, mas talvez a mais forte de todas é que o devedor confia na graça, enquanto o merecedor confia na sua própria justiça. Jesus contou uma parábola que ilustra bem o que eu quero te dizer. Preste atenção, Lucas capítulo 18, verso 9 ao 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiam em si mesmos, para que considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava
de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças eu te dou, que eu não sou demais como os homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo que este desceu justificado para sua casa, e aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Não existe nada que aborrece mais a Deus do que alguém que chega diante dele evocando méritos pessoais. Puxa vida, eu sou fiel, eu faço tudo certo, eu sempre ajudo, eu trabalho tanto na obra, eu me desgasto, eu sempre isso, eu sempre aquilo. Parece que Deus não me ouve. Tem gente que é assim. Ele se acha tão bom que na mente dele, Deus tem obrigação de te abençoar e conceder tudo o que ele pede. Isso é atitude de crente fariseu, de gente que se acha bom, se acha correto, se acha perfeito. A atitude do publicano foi oposta. Ele nem conseguia levantar o rosto. Ele clamava por misericórdia. Ele sabia que nada merecia receber. Mas a Bíblia diz que foi ele quem desceu justificado. Isso é algo muito forte. Tem gente que nunca foi salva, porque no fundo, ele nem acha que tem pecado. Ele se considera uma pessoa boa. Mas o profeta Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Certa vez, um evangelista que viajava pela cidade do interior, fazendo cruzadas em uma tenda, relatou que ao final de uma noite de evangelização, quando ele estava montando a tenda após o culto, chegou um rapaz da cidade, desesperado, querendo entregar a sua vida para Jesus. Senhor, o que eu faço para ser salvo? Infelizmente, você chegou muito tarde, meu jovem. Então eu só posso salvar se eu vier no culto? Deus não me aceita depois que o culto acaba? Não é isso que eu estou dizendo. Você chegou muito tarde para fazer algo para ser salvo. Porque tudo o que precisa ser feito foi feito há 2000 anos na cruz do Calvário. Você não precisa fazer nada, apenas receber pela fé a salvação. Não existe nada em nós para que possamos nos gloriar diante de Deus. Se queremos a bênção do Senhor, temos que aprender a depender da sua graça, sabendo que nada podemos fazer nem para nossa salvação e nem depois que somos salvos. Muitos não honram porque confiam na sua justiça própria. Eles pensam que, pelo que já fizeram para Deus, o Senhor tem a obrigação de abençoá-los. E eles não acham necessidade de honrar a mais ninguém. Quem pensa assim, age assim, deixa de receber a bênção de Deus. Para aqueles que se sentem devedores e se dispõem a servir ao Senhor, há uma promessa liberada sobre nós. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Nesse tempo, Deus está levantando um sacerdote fiel, homens e mulheres de honra, que andarão segundo a mente e o coração do Senhor. Para esse o Senhor edificará uma casa estável. Vai ser gente que vai andar sempre diante do Senhor. Portanto, a chave da honra é se ver sempre como um devedor diante de Deus e dos homens. Eli e os seus filhos não conseguiram enxergar o grande privilégio que era ser chamado por Deus. Por outro lado, o que Deus mais usou o apóstolo Paulo, se via sempre como um devedor, não só diante de Deus, mas para com todos os homens. A maneira como você se enxerga determinará se terá um coração para honrar ou não. Eu quero concluir mostrando você a letra da música que eu encontrei sobre alguém que se vê diante de Deus como um devedor. Eu creio que ela traduz muito bem o que eu estou compartilhando com você. Pobre de mim, devia e não tinha como pagar. Julgado e condenado, fui sem ter
como apelar. A dura lei dizia que a minha vida chegará ao fim. Alguém olhou do céu e viu a minha situação, e se comoveu e decidiu mudar a minha condição. A boa graça dizia assim: meu filho, entrego a morrer por ti. Graça sem igual, sei que não era merecedor, pois sem perguntar, sem se importar, se eu diria sim. Ainda assim pagou o que eu devia. Por mais que eu faça, não terei como pagar. Por mais que agradeça, ainda faltará. Darei a minha vida num sacrifício de louvor, e a minha canção será a canção de um devedor. A canção será a canção de um devedor. Aleluia, Pai. Eu oro para que essa palavra toque o coração dos seus filhos, para que cada dia nós sejamos devedor do Senhor, que nós possamos honrar o Senhor com a palavra, com o trabalho, com o dinheiro, com a liderança, com tudo que temos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas sejam generosas e menos avarentas, no nome de Jesus. Amém? Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, ajude a divulgar e vai ser grandemente abençoado. Se você quer e tem um coração generoso, faça uma oferta generosa nesse número de Pix. Nos ajude a pregar a palavra de Deus, onde mais pessoas serão salvas, mais pessoas serão alcançadas. Através da sua oferta, vamos pregar o Evangelho, vamos entregar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador e veja o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.